O que a gente está vendo é um desequilíbrio total entre os poderes, né? É a Constituição sendo rasgada diariamente por quem deveria defendê-la, né? São pessoas totalmente aquém, fora das suas atribuições, fazendo leis, fazendo o que bem entendem. E o papel da população é basicamente ficar calada, pagar tributos até a morte, né? E torcer para não morrer na rua diante de uma epidemia de criminalidade retornando no Brasil também. Especificamente sobre o que aconteceu hoje, eu acho que dá para traçar um paralelo bem claro, bem cristalino, de que a toda demonstração de força que o Jair Bolsonaro faz, no dia seguinte, o Alexandre de Moraes tenta abafar esse mérito. Então aconteceu na live, na super live do dia 28 de janeiro, que marcou, né, o retorno do presidente Bolsonaro às transmissões ao vivo, tal qual ocorria enquanto ele era presidente, onde ele tinha transmissões semanais, e ele colocou 80 vezes mais do que a audiência média do Lula. Então, domingo, isso aí estava dominando os noticiários, né? Quem não conseguia falar essa verdade ficava quieto, mas no dia seguinte, na segunda-feira, o que aconteceu? Mandado de busca e apreensão contra o Carlos Bolsonaro, cumprido na casa do Jair Bolsonaro, que inclusive foi matéria de busca, mesmo ele não sendo alvo daquela operação, e ainda pegaram o laptop de um assessor do presidente Bolsonaro, que também não era alvo da operação, e chegou-se a cogitar pegar os celulares meu e de outras pessoas estranhas a tudo aquilo que estava acontecendo, né? Acabou que, lá pelas tantas, né, ao saberem que o senador Flávio perguntaram, e eu falei que o senador Flávio Bolsonaro também estava na casa, aí desistiu-se dessa ideia de pegar o celular de todo mundo. Bem, esse foi, né, o primeiro caso deste ano que o presidente Bolsonaro faz uma demonstração de força, nesse caso nas redes sociais, e depois, no dia seguinte, mal dá tempo de você celebrar ou comentar que já vem uma operação da Polícia Federal, e não da Polícia Federal, né, a mando de Alexandre de Moraes, que está sujando todo o nome da PF, né, está puxando para baixo, porque não adianta, a população inevitavelmente acaba embaralhando as coisas e generalizando, e está puxando o nome de toda a Polícia Federal para baixo. Bem, agora ainda é neste ano, começo de ano, segunda oportunidade que isso acontece, né? O Bolsonaro ele prestaria depoimento à Polícia Federal no caso da baleia. Isso aí é outra coisa também que é difícil você explicar para o estrangeiro, né? Porque existe um turismo para você ir ver a baleia. Mas o Bolsonaro, onde ele é acusado de ter se aproximado de uma baleia, está investigando para ver se no vídeo era ele de jet ski ou não, lá no litoral de São Paulo. Aí não, aí ele cometeu o crime de molestar o cetáceo. Pena 2 a 5 anos de cadeia. Então a perseguição ela fica notória, né? Para além disso, quando o Bolsonaro vai lá depor, a Polícia Federal ela muda a data do depoimento do Bolsonaro, porque alguém começa a organizar uma manifestação a favor de Bolsonaro. Mesmo sendo mudada a data do depoimento, Bolsonaro diz que não, olha, as pessoas estão indo lá para manifestar apoio a mim, eu vou recebê-las, até porque ele é um político, é o natural, é o que se espera de uma figura como o Bolsonaro. A não ser que ele, né, só tivesse moral dentro das maquininhas das urnas eletrônicas. Mas não, como é um presidente que tem apoio da população de carne e osso, ele foi lá receber essas pessoas. São Sebastião, preciso nem falar muito, né, é uma cidade pequena, é uma cidade mais de veraneio também, no litoral de São Paulo. As pessoas, poxa, lotaram as ruas. Dia seguinte, o que ocorre? Mais uma decisão de Alexandre de Moraes para fazer uma operação, agora pegando pessoas ainda mais próximas do presidente, sob a acusação de tentativa de golpe de Estado, relacionadas com o 8 de janeiro. Então, são generais da ativa, da reserva, como o Braga Neto, que foram, na verdade, né, vítimas de uma esculhambação, de um direcionamento para desmoralizar não só as Forças Armadas, que já andam bem desmoralizadas, diga-se de passagem, mas para tentar atacar as pessoas no entorno mais próximo do Jair Bolsonaro, né? E isso daí ocorre não contra, né? Eu estava escutando aqui uma transmissão ao vivo do Paulo Figueiredo há pouco tempo, e é verdade, o Paulo Figueiredo que depois da eleição em outubro, na verdade novembro, né? De novembro e dezembro, ele vinha falando vários fatos com propriedade. A imprensa atacando o Paulo Figueiredo, falando que ele fazia desinformação, e muito pelo contrário, ele tinha informação de dentro do alto comando das Forças Armadas, e é por isso que ele passava adiante a informação, a verdade. Paulo Figueiredo estava certo.
E muitos dos generais que o Paulo Figueiredo falou que eram chamados melancias, esses não estão sofrendo busca alguma, estão bem tranquilos, inclusive, a maioria deles, né, vivendo uma boa vida com bons salários. Então, é só para mostrar quem é que tem crédito e quem é que não tem. E falando em crédito da imprensa, você tem uma notícia aqui da Folha de São Paulo que lembra muito aquela notícia da semana passada de que foi encontrado um computador da ABIN na casa do Carlos Bolsonaro. Na ânsia de dar o furo, a Daniela Lima trouxe a notícia, 9 horas e 52 minutos, você viu primeiro aqui na Globo News com a Daniela Lima. E na sequência, a Daniela Lima já condena o Carlos. Ela fala, é impossível o Carlos Bolsonaro ter um computador desse na casa dele, né, porque ele nunca assumiu um cargo público em Brasília, porque ele é um vereador do Rio de Janeiro. Enfim, ela sequer cogita que, não sei, de repente o Carlos poderia se relacionar com alguém da ABIN que tenha deixado o laptop lá na casa dele. Não sei. Mas a Daniela Lima não quer saber disso, ela quer saber de condenar o Carlos. E depois foi se ver que esse laptop jamais foi encontrado nem perto da casa do Carlos Bolsonaro. Né? Desmascarada, né? Desfeita a fake news da Daniela Lima, ela ainda veio a público, você achando que ela vai se desculpar, que vai rever a metodologia como se faz a notícia, que vai checar com 2 fontes antes de soltar ao ar um assassinato de reputação desse. Ela quase que não pede desculpa, ela não pede desculpa, né, tecnicamente, e ainda fala que, ao contrário daqueles que ficam atacando ela, Daniela Lima, ela aproveita para atacar os seus críticos. Então é bizarro, é a morte do jornalismo brasileiro. E aqui tem mais um repeteco disso, Maurício. Antes de eu passar para você, uma matéria da Folha de São Paulo, a chamada PF tem vídeo em que Bolsonaro diz que iria, abre aspas, entrar em campo, fecha aspas, com seu exército. E lá na matéria, nós temos as aspas do Jair Bolsonaro. Jair Bolsonaro disse, abre aspas, hoje me reuni com o pessoal do WhatsApp e outras também mídias do Brasil. Conversei com eles. Tem acordo ou não tem com o TSE? Se tem acordo, que acordo é esse que está passando por cima da Constituição? Olha só, o presidente estava preocupado com a Constituição. Eu vou entrar em campo usando o meu exército, os meus 23 ministros, fecha aspas. Ou seja, no linguajar do milico, ele falou aqui, vou entrar em campo usando o meu exército, e explicita qual que é o exército dele. São os 23 ministros que compõem o braço direito de qualquer presidente, meu Deus do céu. Mas a Folha prefere ignorar de que ele está falando dos ministros, deixa a linguagem ambígua no ar e fala que a PF tem vídeo que Bolsonaro diz que entraria em campo. Agora, vamos lá. Vamos conjecturar de que alguém estivesse pensando em dar um golpe. Eu aprendi no direito, né, e qualquer jurista que tenha minimamente passado, mesmo por aquela faculdade que com 10 selos dolinho você se forma na faculdade, ele aprende na cadeira de direito penal que existe o caminho do crime. É o chamado iter criminis. Um crime, ele começa com a cogitação. Depois ele passa pelos atos preparatórios, pela execução e, por fim, ele se consuma. Para você encarar que tenha tido uma tentativa, você tem que, pelo menos, ter iniciado a execução. Qualquer pessoa que tenha visto a peça do Alexandre de Moraes, na qual ele fundamenta as operações de hoje da Polícia Federal, vai ver que é um barata voa. São várias cogitações. Eu não estou nem entrando na esfera de se são cogitações verdadeiras ou não, tá? Porque lá fala nos KID, como é? Que eles chamam de forças especiais, os KID negros, um negócio assim, né? O pessoal da boina preta, etc., que na realidade nem existe isso daí, pelo menos eu nunca ouvi falar. E aí, são várias conjecturas. Eu pergunto, onde é que está o crime? Onde é que está a execução? Eu vou dar um exemplo para vocês. Tício quer matar Mévio, tá? O Tício, ele pensa, vou matar o Mévio. Beleza. Aí ele se prepara para matar o Mévio. Ele vai lá no mercado negro, compra uma arma de fogo. Ele bota a arma na cintura, vai para a esquina, espera o Tício passar. Quando o Tício vai passar, o Tício está acompanhado do filho menor dele. E o Mévio acaba desistindo de praticar o seu crime. Pergunto, ocorreu o homicídio? Não, porque ninguém não morreu.
Ocorreu uma tentativa de homicídio? Não, porque não se iniciaram os atos executórios. Agora, se o Mévio puxa a arma, atira no Tício, o Tício cai no chão morto, está consumado o crime de homicídio. O Tício cai no chão, passa a ambulância, leva ele para o hospital e salva o Tício. Está consumado o crime de homicídio, assassinato? Não, porque o Tício sobreviveu por circunstâncias alheias à vontade de Mévio, do assassino. Então isso daí é a tentativa, porque ele puxou o gatilho, ele iniciou os atos executórios. Qual ato executório foi cometido? Eu te adianto, o Bolsonaro até fez uma declaração falando que ele nunca recebeu minuta de golpe, isso nunca passou pela mão dele, ninguém propôs isso para ele. Agora, a gente fica concentrando as energias, né? A gente não, né? O Poder Judiciário, as manchetes de jornais, em 8 de janeiro, em questão de golpe, que não aconteceu, que não foi nem imaginado, e aí a gente deixa passar de lado aumento da criminalidade, aumento de tributo, mais de 200 bilhões de rombo, aumento de imposto para tudo quanto é lado, o fim do PERSE, que incentiva o crescimento do setor hoteleiro e de turismo, né? O Brasil resgatando relações com a Venezuela, perdoando um monte de gente que foi presa na Lava Jato, delatores que devolveram dinheiro aos milhões e bilhões de reais. O Brasil está retornando a ser o país daquele tempo da Dilma Rousseff. Então é preciso que a gente, de alguma maneira, resgate essa harmonia e independência entre os poderes. Meu Deus do céu, não é possível que a gente continue achando que é normal condenar 17 anos de cadeia dona de casa, pipoqueira e ambulante, mendigo de rua. Foi uma matéria outro dia, compartilhei no meu Instagram também, mostrando que a Defensoria Pública estava com dificuldade de fazer acordo com determinados réus de 8 de janeiro, porque não encontra os caras. Não dá para fazer acordo com eles, porque eles são vendedores de bala em sinal de trânsito, porque são moradores de rua. Como é que você vai achar esses caras? Não acha. Porque prenderam 1.500 pessoas em massa. E teve gente que ficou presa 4 meses, sequer sem ter uma denúncia formal apresentada. Tem gente que continua presa até hoje, sem qualquer tipo de indício de embasamento. Olha aí o Silvinei Vastos da PF, né? Gente da Polícia Militar do DF também. O que o Brasil está vivendo é um absurdo. E a imprensa internacional começa a abrir os olhos para isso. Matéria do Financial Times falando, né, do calor que estão botando contra a Transparência Internacional, que é uma ONG que eu tenho várias ressalvas, várias críticas, mas que expõe para a imprensa internacional o que está acontecendo. E cada vez mais eles estão tomando par do que está acontecendo. Senão, os nossos inimigos não estariam centrando fogo em nós. Porque o objetivo é acabar com esse movimento espontâneo e voluntário que foi encabeçado pelo Jair Bolsonaro. E eles sabem que, mesmo inelegível, é o único que, onde quer que ele passe, arrasta uma multidão. Ou vocês não acham que o Bolsonaro, nessas eleições municipais, apenas se postando como cabo eleitoral, vai decidir um monte de eleições em cidade, principalmente em cidades que não têm segundo turno? Olha aqui principalmente para Centro-Oeste, Sul e Sudeste, cidades com menos de 200 mil eleitores, onde não tem o segundo turno. Onde o Bolsonaro apoiar uma pessoa, esse candidato muito provavelmente já vai largar com 20, 30% das intenções de voto. O que várias das vezes já é o suficiente para ele ser eleito. E uma força de prefeitos e vereadores, todo mundo sabe que na próxima eleição vai virar uma força de deputados estaduais, federais e muito provavelmente também de senadores, que vão ser pessoas que estarão na política. O seu trabalho será fazer política, abrir os olhos das pessoas, e eles vão trabalhar para os candidatos a Senado do Jair Bolsonaro. E conforme mais senadores bolsonaristas nós tivermos, para usar um termo aí da imprensa, maior é a chance de ser exercido de fato o controle constitucional dos freios e contrapesos para se brecar o STF. E diga-se de passagem, né? O problema não é todo o STF. É claro, eu também levo para casa aquela bronca de achar que, poxa, poderia-se haver ali dentre os ministros algumas posições mais firmes, mais contundentes e públicas, para ao menos tentar mostrar que está tentando ser feito algo ali dentro para não manchar a imagem de todo o tribunal, que é o que fica para a população, né? Quando Alexandre de Moraes
toma uma medida dessa totalmente inconstitucional, é a imagem de toda a Suprema Corte que acaba sendo manchada. Mas, né, o Senado é o local apropriado para você iniciar processos de impeachment de ministros da Suprema Corte, na certeza que o Senado não vai fazer nada, né? E no conforto do cenário político atual, é que eles estão fazendo isso tudo, com o único objetivo de tirar de jogo a única pessoa que arrasta multidões pelo Brasil inteiro e pode fazer frente ao Lula, que é o Jair Bolsonaro. E eu entendo que muitas pessoas estejam desanimadas, tá? Mas o caminho do justo, do certo, ele é sempre mais trabalhoso. É por isso que quando eu fiz um Reels, eu convocando vocês para cá, eu falei o quê? Eu lembrei logo do Olavo de Carvalho. Não parar, não retroceder, não precipitar. Então, os ventos ruins, o mar agitado, faz parte da vida. Tá? É claro que ninguém deseja isso, mas eu tenho certeza que quando a gente cruzar esse mar agitado, a gente vai sair muito mais fortalecido, muito mais experiente, e a gente vai conseguir fazer um Brasil muito melhor. Tá? Sabe quando é que a gente vai parar? Nunca. Quanto mais a repressão aumenta, quanto maiores são os passos da ditadura, talvez até você fique coibido de se expressar. Mas a indignação no seu coração, ela está lá. Né? É por isso que, em todo grande momento de reviravolta no mundo, de quebra de paradigma, existiu um momento de tensão. Tá? Isso daí é o natural. Ah, Eduardo, você está falando que vai mudar. Eu não estou falando nada disso. Eu estou falando que a gente está vivendo um momento, nas palavras do ex-ministro do STF, Marco Aurélio Mello, tempos muito estranhos. E esses tempos estranhos não tem como eles se perpetuarem. Né? Todo mundo está vendo o que está acontecendo. Né? Tem gente que está sofrendo, tem gente que está tomando 17 anos de cadeia, que estava passando pela Praça dos Três Poderes. Gente que está sendo acusada de golpe. Gente, golpe não se dá no papel. Golpe se dá na ponta do fuzil. Golpe acontece com arma, com tiro, com morte. Qualquer lugar do mundo que vocês forem ver, onde teve golpe, se passou isso. Né? Revolução Bolchevique, 1917, fuzilaram a família dos czares. Fidel Castro, em Cuba, El Paredón, fuzilou geral. Tem um discurso do Che Guevara na ONU famoso, né? Fuzilamos e seguiremos fuzilando. Isso daí é que é golpe. Golpe não vai acontecer com minuta, né? Com um bilhetinho, como tentaram acusar o Anderson Torres. Isso daí não é golpe, gente. Poxa, a quantidade de papel, ainda mais nós, né, que somos pessoas públicas, que a gente recebe, às vezes bota no bolso, etc. Né, sequer assinado estava. Não teve nenhum tipo de iniciativa, ato executório, sequer o planejamento está sendo bem delineado na peça acusatória, que muitas das vezes, com frequência, os réus, os acusados, ficam sabendo não através de seus advogados, mas através da imprensa. Isso daí é a falência do nosso sistema judiciário. Isso é um absurdo o que está acontecendo com o país. A gente tem que ter o sentimento de retornar, de resgatar minimamente uma normalidade democrática. Mas, também já dizia o Capitão Nascimento, o sistema é foda, né, parceiro?